Funciona a faculdade de Direito na Alemanha. Hoje a gente vai falar sobre este tema e aqui um parênteses. É um pouco complexo e é um pouco muito diferente do nosso modelo brasileiro. Modelo brasileiro, vocês sabem, são 5 anos, depois de formado, a pessoa faz a primeira fase da UAB, que é uma prova federal, e depois ela faz a segunda prova, e logo depois ela está apta ao exercício da advocacia no Brasil. Para algumas profissões é exigido a OAB, para outras profissões não. Então a gente tem essas diferenças, mas claro que o aluno que não tem OAB, né, o profissional que não tem OAB, ele é desvalorizado e ele não vai conseguir algumas posições. Então vamos lá falar sobre como funciona na Alemanha. Primeiro ponto, não é muito popular a faculdade de Direito, assim como é no Brasil. Então, lá, pelo menos essa foi a minha experiência, quando você fala, explica para a pessoa que você estuda Direito, que você está fazendo a faculdade, que você já terminou e gosta, eles te olham meio com uma cara assim de espanto, meu Deus, né? A pessoa deve ter algum problema. Por quê? Na Alemanha é extremamente difícil a profissão. Tanto o exercício da profissão em si, quanto passar na faculdade e também fazer a faculdade, que tem ali diversas complexidades, tem as provas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro, o segundo ponto. Vivi, a faculdade é paga ou não? Existem escolas privadas e são escolas particulares caras, tá? De direito, mas a maioria faz escola pública. A Alemanha tem excelentes escolas públicas e aí, de fato, é gratuito. Só existe ali uma contribuição de 200 a 300 euros por semestre, e nisso você ganha um cartãozinho da faculdade, pode andar de trens na cidade e alguns trens locais de forma gratuita. Então, de fato, é o quê? Um investimento, um modelo muito bom. Duração do curso. Eu tô lendo esse papelzinho aqui, gente, que é um papelzinho que eu tenho desde 2020 e nunca fiz um vídeo sobre. Então, inclusive, tem muito tempo que eu não leio sobre este assunto. Pode ser que tenha mudado alguma coisa. Bom, duração do curso, média de 5 a 8 anos. Então, se o aluno for procrastinador, ele pode durar até 10 anos, tá? Se o aluno for mais proativo e quiser fazer tudo rápido, ele consegue entre 5 e 6 anos. Menos do que isso, não. O estágio, ele é obrigatório a partir do 5º ano, mas eu vou explicar isso aqui para vocês. As matérias, a gente tem matérias obrigatórias e outras são optativas, né? Então, o aluno, na maioria das vezes, ele que faz ali a sua grade curricular. Exame da OAB. Existe? Não existe? Como que funciona? Existe. Existe, mas é uma dinâmica diferente. Eu vou explicar mais por final, que é mais complexo, né? Tipos de aula. A gente no Brasil tem só aula, né, ou prática. Lá não, existe as aulas que são as POLESO, que é o que matéria, e existe os seminários, né, os seminários. Então, é uma aula, o seminário é uma aula teórica também, porém com uma participação do aluno mais forte, com apresentação de trabalhos, com discussões de tema, uma dinâmica muito diferente da sala de aula, como a gente conhece no Brasil, principalmente quando a gente olha a quantidade de alunos, né? No Brasil a gente vê aí turmas com 50, 60 alunos, nos seminários no máximo 30 alunos. Então, é uma dinâmica diferente. Outra dinâmica também diferente é essa de o aluno não é obrigado a fazer provas, tá? Como que funciona isso? Você faz a inscrição, vamos colocar na matéria Direito Constitucional 2. E aí, no meio dessa matéria, você fala assim, gente, se eu fazer essa prova, eu vou bombar, eu não vou dar conta. Você pode não fazer a sua inscrição para fazer a prova, porque a inscrição da matéria é uma coisa, a inscrição para fazer a prova é outra coisa. Claro que para fazer a prova você tem que ter escrito da matéria, mas nem todo mundo que está inscrito na matéria tem que fazer a prova. E o porquê disso? Então, só recapitulando. Existem alunos que vão fazer aquela matéria, mas eles não vão se inscrever para fazer a prova. Por quê? Por que que existe isso? Por quê? Vamos lá.
as matérias, elas são divididas em áreas. Então, por exemplo, a área penal. Então, tem direito penal, igual no Brasil. Direito penal 1, 2, 3, 4. Direito constitucional e teoria. Teoria, constitucional 1, constitucional 2, filosofia. Então, essa é uma outra área. Direito civil, 1, 2, 3, 4. Família, sucessões, tananã. Direito empresarial, tal coisa. Existem, salvo engano, 4 grandes áreas. E acontece o seguinte, tá? Se ele, entre aspas, bomba em uma grande área por mais de 3 vezes, ele não pode mais fazer a faculdade, inclusive na Alemanha inteira. Então, é um fator muito preocupante a pessoa fazer uma prova e não passar, não é que a pessoa não passa, não passar na matéria. Então, por exemplo, estamos lá na minha hora, deixa eu só conferir isso aqui, né? O aluno, isso, ele pode frequentar as aulas. O aluno faz a prova de Direito Constitucional 2, vamos colocar, não passa. Aí faz de novo, então aí já queimou uma chance. Faz de novo, não passa, então queimou 2 chances. Aí, beleza, passou, foi lá para o Direito Constitucional 3. Aí ele não passou de novo, então aí ele já queimou as suas chances. E o que vai acontecer? Ele não vai mais poder estudar direito na Alemanha, inclusive ele terá que sair da faculdade, tá? É como se fosse uma exclusão ali daquele sujeito. E é por isso que alguns alunos também acabam indo para a Áustria, para a Suíça e para a Holanda, em razão dessa complicação. Então, existe esse ponto delicado e que aí sim a gente vê uma grande diferença do sistema brasileiro com o sistema alemão. Agora, no que diz respeito à OAB, vamos lá. OAB no Brasil é o quê? Federal. A prova da OAB é igual em Minas, em São Paulo, Rio de Janeiro, todos os estados são iguais. Lá não, é algo feito pelo estado. E aí funciona da seguinte forma. Também 2 fases. A gente chama isso na Alemanha, né, de Staatsexamen, né? Os testes estaduais, né? Aí tem o erster Staatsexamen, ou seja, o primeiro, e o zweiter Staatsexamen, o segundo. Como que funciona, né? Depois dos 5 anos, que a gente chama ali de Grundstudium, né, a faculdade principal, a base principal, eles fazem o primeiro exame. Ótimo. Aí depois eles têm uma temporada aí de estágios, de especializações por mais 2, 3 anos, e aí eles fazem o zweiter Staatsexamen, né, o segundo. E aí, com isso, somente depois do zweiter Staatsexamen é que eles conseguem eles conseguem ser chamados, né? Eles conseguem como se fosse o título de Volljurist, né? Porque até então a pessoa é só jurist, né? Ela é só um jurista comum, então ela pode fazer trabalho de paralegal e outras coisas ali, mas para a pessoa ser de fato advogado em determinadas posições, ela tem que ter completado todos os testes que existem no universo aí jurídico. Então, a gente tem também alunos que falam, não, eu quero fazer direito, porém eu não quero ser jurist em razão aí das dificuldades. Então, vejam que é um modelo bem diferente do brasileiro. E quando eu estive lá também em 2016 na faculdade, eu percebi a dificuldade que é o nível de compromisso que existe por parte dos alunos. Por quê? Porque quem faz é de fato a pessoa que gosta e que quer seguir a área, né? Então, aqui no Brasil a gente vê muito, não sabe o que faz, acaba fazendo direito, né? Existe isso, lá não. Lá não, porque é algo extremamente rígido e que vai exigir muito do aluno. No que diz respeito agora às provas, no Brasil a gente tem um modelo de prova que varia de acordo com o quê? De acordo com o professor. Então, o professor pode fazer provas ABCDE, né, múltipla escolha, pode fazer provas abertas, pode fazer o que quiser. E o aluno também pode responder o que ele quiser, né? Então, vamos lá, né? Uma questão, Maria faleceu e deixou 2 filhas e era casado no regime de comunhão parcial. Não, não, o que acontece com Maria, né?
O aluno pode responder com a estrutura que ele quiser e ele pode acertar. Vamos colocar aqui, Mateus e Pedro tiraram 10 nessa mesma questão. Mas pode ser que a resposta do Mateus está completamente, estruturalmente falando, completamente diferente da de Pedro. Na Alemanha, não funciona desta forma, porque existe um modelo de resposta, uma estrutura, e os alunos de direito eles têm que seguir esta estrutura. É o chamado Gutachtenstil, né? Que é um estilo de responder às provas para que a pessoa consiga ter o quê? Um pensamento linear, um pensamento estrutural. Eu acho que depois eu vou fazer alguns vídeos, um vídeo na realidade, sobre este assunto, trazendo aí como exemplo uma prova de direito, né? Pergunta e resposta para você. É, que é aluno, que é um curioso, que gosta do assunto, que é professor, para você entender o funcionamento e, quem sabe, aplicar no seu dia a dia. Pessoal, se você gosta desse tema, se você achou legal, se você ficou com dúvida, se você tem uma sugestão, se você tem um complemento e sabe também sobre este assunto, por favor, me mande mensagem. Pode ser aqui no canal, né, aqui embaixo, nos comentários, ou então do meu Instagram, @VivianCMarques. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação. Pessoal, muito obrigada e até o próximo vídeo.